fala que nós devemos temer a Deus. O que significa temer a Deus? Várias vezes no programa Na Mira da Verdade, as pessoas me perguntaram, né, o significado de temer a Deus e se isso significa que nós devemos ter medo dele para que nós possamos contentá-lo. Mas quando estudamos o texto bíblico, nós aprendemos outra coisa. Temer a Deus não é ter medo dele, como por exemplo alguém que tem medo do escuro, ou tem medo de ser assaltado, não. Ou tem medo de um bandido, não. Não é esse tipo de amor que Deus procura, porque na verdade ele não existe. Veja 1 João 4,18, para você ver que um amor com base no medo, ele não existe. Simplesmente não é amor. 1 João 4,18 é um texto muito importante para você avaliar antes de formar um conceito do que significa temer a Deus. E 1 João 4,18 diz assim, ó: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, no amor não existe medo. E se o seu amor por Deus é perfeito, perfeito entre aspas, né? Perfeito de acordo com a sua capacidade de amar, com todas as suas forças, como nós vimos antes, se o seu amor por Deus é perfeito, ele lança fora o medo, né? Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Alguém que tem medo de Deus e que vive atormentado com a ideia de Deus, ele não pode amar a Deus. Porque o medo produz tormento. E quem é que gosta de tormento? Ou quem é que vai gostar da fonte do seu tormento? Não tem como. A pessoa ou deixa de amar a Deus, ou além de deixar de amar a Deus, vira ateu. Porque as duas coisas não são compatíveis. Amar a Deus, sentir o seu amor e ter medo dele. Então lembra-se de 1 João 4,18. O perfeito amor lança fora o medo. Se você quer saber o que significa temer a Deus, deixe que a própria Bíblia responda. E Deuteronômio 10, verso 12, vai nos ajudar e vai nos responder essa questão. Tá? Tem um outro texto também, que é Eclesiastes 12, versos 13 e 14, que eu vou mostrar para você. Mas Deuteronômio 10, 12 e 13 diz assim, ó: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus? E aqui vem algo no hebraico, né, que é o chamado paralelismo. Repete-se o pensamento, só que com palavras diferentes, não é? Então, primeiro, não é que temas o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Olha o que é temer a Deus, considerando esse paralelismo hebraico, onde a mesma coisa é dita com palavras diferentes. No verso 12 pede-se que temamos a Deus e andemos nos seus caminhos. E depois diz que amemos a Deus, o sirvamos de todo o coração. E o verso 13, que guardemos os seus mandamentos. Temer a Deus no contexto bíblico é amá-lo, reverenciá-lo e obedecê-lo. Isso que é temer a Deus no contexto bíblico. Tá? E em Eclesiastes, capítulo 12, você percebe o conceito dito da mesma forma. Eclesiastes 12, 13 e 14. Ó. De tudo o que se tem ouvido, assuma, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem.
Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, temor e obediência estão lado a lado. Uma palavra complementa a outra no contexto bíblico. Então, temer a Deus é amá-lo, é respeitá-lo por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele fez e por tudo aquilo que ele faz. É não colocar o nome de Deus em vão, como ensina, né, o terceiro mandamento. É desta forma que nós tememos a Deus, né, quando nós o respeitamos e o obedecemos. Então vamos analisar o primeiro recado de Deus para a humanidade, que se encontra em Apocalipse 14, versos 6 e 7, que diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Você vê aqui uma união entre o evangelho eterno, a adoração e o juízo. Você vê que não há separação entre essas três doutrinas. Uma complementa a outra. Você pode se perguntar, mas por que eu preciso ser julgado se eu aceitei a Jesus como Salvador? Se em João 5,24 é dito que quem crê em Jesus não entra em juízo. Você tem que entender que o juízo do qual você e eu não faremos parte será o juízo final de condenação. Agora, existe uma fase do juízo que ocorre pouco antes da volta de Cristo, que podemos chamar de juízo pré-advento, ou seja, que ocorre antes do advento de Cristo, que é um juízo muito importante para que Deus mostre aos anjos quem realmente aceitou a Cristo e quem não aceitou, porque Deus é onisciente, ele sabe o que está no nosso coração, mas os anjos não são oniscientes, de acordo com 1 Pedro 1,12. Então esse juízo já está ocorrendo, como lemos em Daniel 7, versos 9 e 10, e também Daniel 8,14, e por isso, juntamente com o Evangelho, Deus tem a mensagem de que é chegada a hora do juízo, porque Deus vai demonstrar para o universo quem realmente aceitou a Cristo de coração ou quem aceitou a Cristo apenas da boca para fora. E juntamente com esta mensagem de juízo, para que sejamos preparados e quando Cristo volte não sejamos pegos de surpresa, o texto bíblico diz no verso 7 que devemos temer a Deus, ou seja, de acordo com Eclesiastes 12, 13 e 14, temer a Deus é respeitá-lo e obedecê-lo. Ok? Não é ter medo de Deus. Como diz, né, 1 João capítulo 4, verso 18, o perfeito amor lança fora o medo. Então não tem como nós amarmos a Deus e termos medo de Deus ao mesmo tempo. Então o temor na Bíblia, temer a Deus é respeitá-lo, é obedecê-lo. Né? Basta você estudar esse termo à luz de Eclesiastes 12, versos 13 e 14, entre outros textos, e você vai perceber isso. Então, a primeira mensagem de Deus à humanidade, o primeiro grande recado dos três, convida-nos a respeitarmos a Deus e a obedecermos a Deus, porque é chegada a hora do juízo, e nos convida também a darmos glória a Ele. O que é dar glória a Deus? É honrá-lo em nosso modo de viver, é honrá-lo em tudo aquilo que fazemos, em todos os aspectos da nossa vida.